2003, nós passávamos por um período de mudança, né? Governo novo, e se achava muito importante que houvesse uma mudança brutal da relação da população com o sistema de justiça. A Emenda Constitucional 45 veio após a realização de uma CPI pelo Congresso Nacional, que foi a denominada CPI do Judiciário, que detectou, à época, diversas irregularidades que ocorriam no âmbito desse poder. Havia um quadro pré-emenda muito grave em relação ao judiciário, do ponto de vista de congestionamento, do ponto de vista de falta de acesso, de uma forma geral relacionada à insatisfação generalizada do jurisdicionado em relação ao Poder Judiciário. O ministro Márcio cria a Secretaria de Reforma do Judiciário, nomeia Sérgio Renault como sendo o seu primeiro secretário e começa a discutir esse tema. Porque aqui foi posto com transparência aquilo que precisamos ser: servidores da nação e escravos deste povo brasileiro. O povo brasileiro disporá, independentemente de classe social, de meios jurídicos idôneos para obter do Poder Judiciário uma solução para os seus conflitos. 8 de dezembro de 2004, o Congresso promulga a primeira parte da reforma do Judiciário. Me recordo perfeitamente, porque na época eu, junto com outros colegas e instituições, nós trabalhamos firmemente no sentido de ver a reforma avançar. E a ideia principal era a criação dos Conselhos Nacionais. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, por entender que deveria haver uma maior proximidade com a população, maior controle social e que eram poder, tanto o Ministério Público como o Judiciário, muito fechados e que deveriam ser mais abertos. Nós tínhamos um poder judiciário em ilhas no Brasil. Não havia vasos comunicantes, não há cada tribunal com a sua própria realidade. Nós não tínhamos uma visão nacional do poder judiciário, um planejamento, uma visão de conjunto. Então isso fazia com que experiências exitosas de determinado tribunal não eram repartidas ou multiplicadas nos demais tribunais. Também nós tínhamos uma total falta de controle de atuação ética por parte dos magistrados. Cada corregedoria fazendo o seu papel, sem também uma visão de conjunto e nacional. Tanto o CNJ como o CNMP contribuíram enormemente para, primeiro, criar um sistema de transparência. As nossas instituições eram chamadas de caixa preta e, convenhamos, havia algum fundo de verdade nesta expressão. Em que pese a magistratura ter sido contra, acho que o CNJ foi um grande avanço e demonstrou ser durante esses 10 anos. Os números que ele vem mostrando e as pesquisas que ele vem desenvolvendo, cada vez mais aprimoradas, cada vez mais sofisticadas, vem dando um valor muito grande a essa luta contra a morosidade da justiça brasileira. Então é um primeiro passo. O Conselho Nacional do Ministério Público é uma instituição, felizmente, muito exigente. Isso não diz respeito apenas à conduta individual de cada promotor, de cada membro do Ministério Público no país, mas também, acima de tudo, preocupa-se em relação ao desempenho, à atuação de cada Ministério Público, de cada instância ministerial. Também que está fixado em metas, em horizontes, em planejamento e, evidentemente, o grande ganho disso é para a população que está tendo, ao longo dessa década e terá crescentemente, o Ministério Público cada vez mais preparado, cada vez mais qualificado para aquilo que é a sua destinação autêntica, que é servir a sociedade. Entendemos que deva ser aprimorado dentro do Conselho Nacional de Justiça, e nós temos uma visão muito crítica em relação a isso, é o sistema de metas. Ele não tem se mostrado, desde a sua implementação, eficaz para superar o problema do congestionamento judicial. Nós nunca vamos atingir a unanimidade, né? Sempre vai haver polêmica, sempre vai haver discussão,
mas também há consensos que são formados. Eu acho que esse ambiente de consenso, né, que nós chegamos na reforma foi muito importante para produzirmos depois 2 pactos republicanos entre os poderes, entre o poder judiciário, executivo e legislativo. Eram 2 pactos que visavam dar concretude àquilo que era a emenda. Então eram projetos de lei que deveriam ser aprovados em regime de urgência para dar concretude a que foi aprovado na emenda. Então, exemplos. A partir de um dos pactos se criou a lei do processo eletrônico. A partir de um dos pactos se levou à desjudicialização de separação, divórcio e inventário, que quando não houver conflito, pode ser resolvido dentro do cartório, não precisa ir para a justiça. Então foram iniciativas muito importantes desses pactos republicanos. E esse diálogo com esse tipo de visão republicana, certamente conseguiremos fazer com que o judiciário cada vez mais seja acessível à população, diminuindo custas de acesso ao poder judiciário. Eu costumo dizer que o judiciário é tão importante, é tão essencial, tal qual saúde e educação, que deveria ser completamente gratuito e de boa qualidade. Mas os pactos republicanos foram muito mais do que isso. Porque, primeiro, eles representam uma compreensão de que as dificuldades do Poder Judiciário não podem ser resolvidas só pelo Poder Judiciário. Por exemplo, a reforma da legislação processual depende do Congresso Nacional e do Presidente da República. Então, já é uma quebra de paradigma, porque indica que há uma compreensão entre os 3 poderes de que a crise da justiça não é uma crise do Poder Judiciário. A crise da justiça é uma crise da nação brasileira, e se quiser do Estado brasileiro, e que, portanto, exige esta colaboração, esse somatório de esforços. Eles são justamente essa necessidade de estar sempre dando um empurrão para que o Estado não fique parado, não se acomode e não volte à mesmice, tendo que novamente fazer uma grande reforma do sistema de justiça. E a gente pode ver que no bojo desses pactos tem muita ideia propositiva, dessa ideia de melhoria, esse sentimento de melhoria e principalmente a mudança de legislação infraconstitucional. Então, deu-se a entender que grandes mudanças constitucionais, porque não pode ficar reformando a Carta Constitucional o tempo inteiro, então, feita uma grande mudança, vamos mexer agora na legislação infraconstitucional para dar harmonia com essa mudança constitucional. E houve nisso também evidentes avanços com a súmula vinculante, com o ditame da exigência da duração razoável do processo, a repercussão geral. Essas coisas, evidentemente, vieram para beneficiar a população. A emenda constitucional número 45, ela é uma das mais vitoriosas e republicanas inovações no poder judiciário do nosso país. Sem dúvida alguma, ela abriu o poder. Tivemos certamente não apenas uma mudança estrutural, mas até mesmo cultural, de que o Poder Judiciário ele poderia sim ser controlado pela sociedade. Afinal de contas, esse é o papel de um poder de Estado, servir à população. A reforma do Judiciário trouxe 3 grandes linhas de inovação que são de caráter institucional e trouxe uma 4ª que é de uma amplitude muito maior, porque significa dar um serviço melhor aos cidadãos como um todo. Não adiantava mexer só no judiciário se as funções essenciais de justiça não fossem alteradas também. Então, ela deu uma modificada na estrutura que estava ali obsoleta. Então, ela trouxe movimento para essa prestação jurisdicional, ela fez com que tanto o Ministério Público quanto a Defensoria se movimentassem, corressem atrás para dar dinamismo a essa mudança toda. Então não adiantava que só os juízes sentissem o impacto dessa mudança. Precisava que aqueles que provocam o Poder Judiciário também entrassem nessa dinâmica, percebessem a necessidade de dar vazão a esses processos, de dar celeridade a esses processos. Podemos destacar também a própria existência da súmula vinculante, que, embora muito polêmica, vem com o intuito de dar um tratamento igualitário
a todos os brasileiros que se encontram na mesma situação jurídica. A súmula vinculante, até hoje, nós entendemos que é um retrocesso, né, porque atende um processo de elitização da jurisprudência, né, de manter as decisões nas cúpulas do Poder Judiciário, quando o Judiciário ele é capilarizado em todo o Brasil, em todo o país, e a magistratura de base, né, aquele juiz que originariamente fazia jurisprudência através, né, da percepção inicial dos novos litígios até chegar nos tribunais, e isso acabou sendo subvertido com uma súmula que muitas vezes ela não é fruto do entendimento consolidado dos tribunais como deveria de ser. Em outras áreas tivemos grandes inovações, como por exemplo nos direitos humanos. Com a Emenda Constitucional 45, os tratados internacionais de direitos humanos passaram a ser internalizados no Brasil na condição de norma constitucional. Antes se discutia muito se eles eram abaixo da Constituição, se eles eram lei, como que eles eram recepcionados. Hoje não há mais essa dúvida. Nós assistimos também, por outro lado, muitas vezes sem nenhum recurso, crimes bárbaros e violações de direitos humanos que necessariamente, que inexoravelmente seriam julgadas por instâncias estaduais à base da falta de uma possibilidade de trazermos isso para o foro federal, e também a emenda nisso foi muito feliz, de forma a fazer com que esses casos icônicos vão para uma justiça, não digo mais qualificada que a estadual, mas talvez mais remota, um pouco mais distante daquilo que é o cotidiano que orbitou o caso grave, e talvez por força desse afastamento se veja mais qualificada por força de uma simultânea imparcialidade. É inegável que a Defensoria deu saltos de qualidade nesses últimos 10 anos, fruto dessa Emenda 45, mas ainda há grandes passos a serem dados em relação à Defensoria. É preciso que a gente dê um tratamento realmente equivalente entre acusação e defesa nesse país, um equilíbrio de instituições, porque só assim realmente a gente vai ter um processo justo, seja ele civil, seja ele penal. É preciso que quem esteja dos dois lados, nos dois polos, tenham rigorosamente a mesma igualdade. É a paridade de armas que a gente sempre fala. Não adianta ter um Estado acusador extremamente fortalecido e termos um Estado defensor apequenado, um Estado defensor ainda sem a estrutura adequada. Porque não adianta ter uma Constituição que trouxe, de certa maneira, um rol bem moderno e maior de direitos e não haver condições do cidadão exercer esses direitos, cobrar esses direitos. Quando você dá estrutura, dá elementos, dá instrumentos para uma instituição como a Defensoria, para que ela possa ir até, ela tem condições de captar aquele cidadão que sem a Defensoria jamais teria acesso ao Poder Judiciário. Isso faz toda a diferença. É uma modificação silenciosa, mas absolutamente importante. E aí vem todo o trabalho de modificação do texto constitucional através da Emenda 45, inserindo no texto constitucional o parágrafo 2º. Então ela renumera aquele parágrafo único para parágrafo 1º e traz um parágrafo 2º significativo para a Defensoria, que é assegurando a sua autonomia funcional, a sua autonomia administrativa e sua independência, né? Então, a partir daí, ninguém melhor do que o Defensor-Geral para saber as carências da instituição. E antes não, antes ficava a cargo de quem tinha o ônus de receber a Defensoria dentro da sua organização no âmbito do Poder Executivo. Porque hoje no país temos potenciais 120 milhões de brasileiros que não têm condições de contratar um advogado. Para que um direito meu seja respeitado, eu preciso de alguém que me ajude a defender esse direito. Então, isto é acesso à justiça. Eu posso ter o acesso à justiça dentro da justiça ou fora dela através de métodos como mediação e conciliação. Mas esse é um direito básico. Nós temos no Brasil menos de 9 juízes para cada 100 mil habitantes. Isso faz do juiz, isso faz do membro do Ministério Público uma espécie de autoridade sobrenatural.
e isso faz com que o relacionamento da sociedade com essas duas magistraturas, o Ministério Público e o Judiciário, seja feito em termos de, enfim, muito sobrenaturais. O juiz, o promotor, são autoridades remotas, inacessíveis. Quando é preciso que haja a percepção, acima de tudo, dessas carreiras, de que juiz e promotor são servidores públicos, eles estão ao serviço da população que os custeia para prestar um serviço público chamado Justiça ou chamado Ministério Público. E agora, com a emenda 45, o Parlamento trouxe uma inovação muito especial, que foi a edição de uma cláusula, que é um direito fundamental, prevista em todas as declarações fundamentais dos direitos do homem, no sentido que os processos têm que ter uma duração razoável. Ou seja, nós não podemos hoje, não saberíamos definir o que é razoável, mas sabemos o que não é razoável. Então, essa cláusula da duração razoável acabou influenciando o Congresso Nacional, e eu tive a oportunidade de presidir a comissão da criação do novo Código, que está exatamente impregnado dessa ideia de duração razoável dos processos, de tal sorte que nós criamos inúmeros instrumentos em que os processos terão uma duração bastante razoável, um prazo de demora que seja assimilável racionalmente, sem sacrifício de nenhuma garantia processual. Então, o cidadão vai ter uma solução judicial de causas iguais em 1 ano e meio, que é um prazo mais do que razoável, sem que se viole o devido processo legal, sem que se deixe de ouvi-lo em obediência ao contraditório e sem que ele tenha o direito de recorrer, digamos assim, numa perspectiva razoável e racional. A emenda constitucional 45, a meu ver, trouxe talvez a mais importante alteração no cenário jurídico brasileiro, que foi o acréscimo de mais um direito fundamental, a razoável duração do processo. Como diz o povo, em sua sabedoria, justiça que tarda é justiça que falha. Uma justiça lenta, um processo que jamais chega ao fim, não fará justiça jamais às partes. E os instrumentos para isso existem, foram criados vários. Este planejamento estratégico não se faz de cima para baixo, mas dentro desta concepção, também da nossa Constituição, de uma democracia participativa, esse planejamento agora se faz com a oitiva de todos os juízes brasileiros. Mas isto não é suficiente. Estamos agora fazendo um esforço muito grande para incrementarmos 2 instrumentos importantíssimos, que é justamente a mediação e a conciliação. Trata-se de alterarmos a cultura do país, uma cultura bacharelesca, uma cultura do litígio, uma cultura do embate forense, para trocá-la por uma cultura de pacificação. Temos que sair da cultura do litígio e trazermos para o Brasil a cultura do diálogo, a cultura do consenso. O que é isso? É utilizarmos cada vez mais dos métodos alternativos à solução de conflitos. Cada vez mais arbitragem, mediação e conciliação. Porque muitos daqueles casos que são levados ao judiciário não precisariam ser levados. Sem dúvida alguma, há uma consciência de todos os membros do Poder Judiciário, da advocacia e do Ministério Público, no sentido de que todos nós devemos prestar serviço à sociedade. O judiciário há de ser efetivo. Hoje estamos presentes em apenas 22% da Justiça Federal. Significa que 78% da população não teria acesso a essas varas da Justiça Federal, se formos falar em termos absolutos. Então, isso nada mais é do que negar acesso à justiça a essas pessoas. Porque se eles não têm condições de arcar com os valores de um advogado particular, como faz para provocar o Poder Judiciário?
senão através de uma instituição que assegurou isso no texto constitucional, onde foi assegurada essa garantia fundamental. Em âmbito estadual também, cerca de 30% só dos municípios de todos os estados são preenchidos por defensoria pública. Ou seja, 70% também não tem defensores. Então, parcelas significativas dos estados brasileiros não têm esse profissional que faz esse link entre o direito da pessoa assistida e o Poder Judiciário. O acesso à justiça no Brasil, claro, passa também por questões institucionais, como o número de juízes, o número de fóruns, mas é sobretudo uma questão do sistema processual que nós implantamos no nosso país e que sabemos é moroso, é formalista, é individualista, é caro, sobretudo para o Estado, e é ineficaz, porque muitas vezes demora tanto que quando vem a resposta do Poder Judiciário, de certa maneira aquela demanda já perdeu muito da sua urgência, da sua necessidade. Primeiro, nós temos que ter um número de recursos razoáveis dentro do processo. Não é possível que uma ação comporte mais de 100 recursos. E acontece, nós temos processos no Brasil que são de grande repercussão que tem mais de 100 recursos. Quer dizer, não é possível que o sistema judicial brasileiro tenha essa vulnerabilidade. Nós temos que criar um sistema de blindagem da justiça brasileira para que não seja usada de forma predatória. É evidente, no entanto, que não há duração razoável do processo com uma miríade de recursos e agravos e embargos e uma série de estratagemas que, primeiro, desqualifica o trabalho monocrático do juiz e, segundo, dá a possibilidade para o perdedor e muitas vezes para o criminoso de permanentemente adiar aquilo que ele deveria cumprir porque a justiça disse que é o que está escrito na lei. Nenhuma lei garante que, para se afirmar que se cumpra o devido processo legal, que a parte disponha de inúmeros recursos. Então, hoje há uma tendência mundial de que a parte tenha acesso à justiça e que se conforme com um pronunciamento judicial, quiçá 2. Mas, mais do que isso, já representa uma prodigalidade recursal. Precisa fazer algumas ressalvas nessa necessidade de se reduzir o número de recursos. Eu acho que é preciso, muitas vezes, tirar aqueles que, eventualmente, podem ser supridos de outra forma. O que não se pode é, a pretexto de dar celeridade a um procedimento, reduzir o ângulo da ampla defesa no nosso país. A ampla defesa é fundamental. Então, se a gente começar a suprimir recursos para trazer celeridade, a gente pode estar violentando direitos. Então, se por um lado a gente concorda com a necessidade de redução para que o processo se torne mais célere, é preciso criar mecanismos num sistema, numa visão sistêmica da justiça que não vilipendie o direito de defesa das pessoas. Daí que nós precisamos de uma verdadeira revolução processual que ataque os problemas dos recursos, mas não só dos recursos, que enfrente também a própria sistemática da prestação jurisdicional. Eu acho que os 10 anos mostram o seguinte: foi feita a primeira etapa da reforma, é uma etapa estruturante. Nós temos agora a segunda etapa. O primeiro consenso é que nós temos que trazer para o Brasil, em caráter nacional, implantação nacional, o processo judicial eletrônico. É um caminho sem volta. Nós vamos migrar do papel para o virtual, migrar para o eletrônico. Isso confere maior transparência, maior controle, maior eficiência, diminui muito o prazo de tramitação processual. A reforma do judiciário deve ser permanente, não estanque. A emenda constitucional 45 foi um marco constitucional, um marco no direito positivo, de mudança também cultural, a partir desta alteração na Constituição da República. Contudo, devemos sempre conseguir novas vitórias. Que já está ocorrendo, porque o Código de Processo Civil acaba de ser aprovado no Congresso Nacional. Agora nós vamos ter uma fase de grandes dificuldades de adaptação,
Mas eu estou esperançoso que alguma coisa melhore, porque piorar não pode. Determinados princípios constitucionais não se estabelecem, não se solidificam em 1, 2 anos. O trabalho é um trabalho de década. É um trabalho de percepção do legislador, é um trabalho de exigência dos órgãos públicos, é um trabalho de cobrança da cidadania, de forma que é uma dinâmica muito complicada. Se construir um Estado de Direito é uma tarefa de gerações. Nós temos tudo para mudar, porque nós não precisamos reinventar o país. Este é um país de instituições. Não obstante, nós tenhamos vivido durante longos períodos de ditadura, de cabresto, de elitismo, de paternalismo, de apadrinhamento, todos esses pecados que acabam desvirtuando a justiça. Mas nós conseguimos, de alguma maneira, e talvez esse seja o grande milagre brasileiro, construir um poder judiciário que tem pilares fortes. E o principal é o concurso público. Eu tenho certeza de que a Emenda Constitucional 45, a reforma do Poder Judiciário, mais do que um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional, representou uma importantíssima mudança cultural para o país. Parabéns a todos que participaram deste projeto importante.